artificial. Qual é o melhor bico de mamadeira para o seu bebê? É uma dúvida muito comum. Você quer saber se você fez a escolha certa ou qual escolha fazer, né? Então nós temos no mercado vários tipos de mamadeira, vários tipos de bico, e a dúvida de qual deles é melhor acontece, né? As mães sempre vêm me perguntar isso, por isso que eu quis trazer este tema hoje, para que você saiba os prós e os contras e avalie o que para o seu bebê vai ser melhor. Tem pontos que são iguais para todo mundo e tem outros que podem ser individuais, e aí você vai avaliar se é o caso do seu bebê ou não, ok? Então vamos lá. O aleitamento, ele é a base da alimentação do bebê no primeiro ano de vida. Então, mesmo depois de iniciada a introdução alimentar, o aleitamento é muito importante. Muitas mães mantêm a amamentação ao seio materno, o que é maravilhoso, mas tem muitas mães também que não conseguem manter a amamentação exclusiva ao seio materno e introduzem a fórmula infantil. Né? Existem 1000 razões para isso, não é o tema da live de hoje, mas vamos pensar que quando a gente introduz a fórmula infantil, ou às vezes até mesmo o leite materno por intermédio da mamadeira, né? Em muitos casos isso acontece também, nós temos que saber escolher qual é a melhor mamadeira, e no sentido de alimentar essa criança de uma maneira mais segura possível. E a questão da mamadeira, o mais importante é o bico, por isso que hoje eu vou falar com relação ao bico da mamadeira, tá? Porque o bico é o que vai estar em contato com o bebê, o que vai, né, tá ali naquela relação mais íntima dentro da boquinha do bebê. E isso pode ajudar algumas coisas e atrapalhar. Então, vamos aos cuidados que nós temos que ter com relação ao bico da mamadeira. Primeiro deles, o bico, ele vai fazer o posicionamento de toda a boquinha do bebê. Então, o jeito que ele põe a língua, a gengiva, né, onde vai nascer os dentinhos, onde os dentinhos vão nascer, então vai ter interferência na arcada dentária do bebê, tá? O posicionamento mesmo dos lábios, o desenvolvimento de todo o rostinho do bebê, de toda essa musculatura do rostinho do bebê. Por isso que a gente reforça tanto a importância do leite materno, porque o sugar da mama, a força que o seu bebê tem que fazer na hora de mamar pegar a mama e extrair o leite da mama, ele faz todo um trabalho de desenvolvimento dessa musculatura. E quando estamos falando da mamadeira, este trabalho já é menor. Então, nós devemos nos atentar para que o bico ajude a favorecer o desenvolvimento do músculo do bebê. Assim como seria, ou quase como seria, o esforço que ele faz para mamar o seio materno, mamar a mama, eu ia falar, fica confuso, para mamar ao seio materno como se fosse a mamadeira, né? Então é isso que a gente tem que se atentar. Então este é o ponto número 1, tá? O seu bebê tem que fazer força para mamar a mamadeira, justamente por causa disso. Então o bico, ele tem que promover esta força na hora de mamar. Ou seja, se eu viro a mamadeira e pingo o leite, escorre o leite, o seu bebê vai estar fazendo força para tirar esse leite de lá? Não, né? Se eu mesmo só virando já o leite sai, imagina o que vai acontecer na hora que ele tá botando para dentro. A mesma coisa, né? Que o biquinho tá lá dentro da boca do bebê, a mesma coisa. Então ele não vai estar fazendo força. Este é um ponto fundamental. Então a primeira
a primeira observação que você tem que ter com relação à escolha do bico. Ele tem que ter o furo pequeno, tá? Proporcional à idade do seu bebê. Então, tem muitas marcas já no mercado que colocam o bico diferenciado. Então, normalmente, recém-nascido, 1 e 2 meses, e aí depois pula para 3, 4 e 5, e depois para 6 em diante. Por quê? Porque conforme o meu bebê cresce, ele fica mais forte. Essa musculatura toda vai tendo mais força para sugar. Então, a quantidade e a força que ele faz vai precisar então de um bico maior, um bico com um furo maior, certo? Então, normalmente vem desse jeitinho. O que é muito comum, gente, das mães fazerem é ver que tá o furo pequenininho e que tá difícil de sair, que o bebê tem que fazer força. O que que a gente faz? A gente quer ajudar o bebê. E aí a gente vai lá e abre o furo, né? Enfia a faca, corta. Tem várias maneiras de se fazer. Gente, é igual a questão da borboleta. A borboleta, ela tá lá no casulinho dela, na verdade a lagarta, dentro do casulo, e lá ela tem que ficar um tempo. Se a gente abre o casulo antes, a lagarta morre, porque ela ainda não se transformou na borboleta. Aquele tempo ali no escuro, sozinha, sem comer, é um sofrimento necessário, porque isso vai promover o desenvolvimento dela. Esse esforço do bebê é necessário, vai fazer todo o desenvolvimento que vai ajudar depois na mastigação e na fala do seu bebê. Então, é necessário que o bico seja com um furo pequenininho para que ele faça esforço para mamar. Seu bebê precisa fazer esforço para mamar, então tá proibido abrir o bico da mamadeira, tá? Esta, então, é a observação número 1. O furo tem que estar de acordo com a idade do seu bebê, tá? Ele precisa sim fazer esse esforço para mamar. Ai, deixa eu só ver aqui. Aconteceu alguma coisa com o Instagram. Ou Instagram não, perdão, com o Face. Mas eu vou falando e vou colocando aqui de novo o pessoal do Face. Ok, então isso é uma das coisas. A segunda questão importante, se a gente for pensar, a segunda questão importante, eu acho que eu não vou conseguir voltar ali o Face. O segundo ponto, a segunda observação que vocês têm que ter é com relação ao material do bico, né? Por que o material, Beth? Porque o bico, assim como a tampa da mamadeira, a rosca e a mamadeira, vão ter que ser fervidos, tá, gente? Isso é muito importante para manter a segurança alimentar do bebê. Tá? Então, precisa ferver para matar as bactérias, para limpar, esterilizar este instrumento que vai estar colocando para dentro do bebê. Foi o que eu falei na terça-feira na live de introdução alimentar, que o intestino do bebê, até 6 meses, ele é assim todo furado, como se fosse uma peneirinha, assim. Tá vendo? Que tem os buraquinhos assim no meio. E aí, o que acontece quando o bebê toma o leite materno? O leite materno, ele faz uma camada de proteção. E a gente não tá falando agora de leite materno, a gente tá falando da fórmula infantil. Então, essa proteção não existe, tá? Por isso que a gente tem que tomar ainda mais cuidado com a higiene. Porque por esses buracos vão passar sim bactérias e vírus. É possível que isso aconteça e vai cair lá na corrente sanguínea do seu bebê. Olha só que coisa importante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a imunidade do bebê,
ela é muito fraquinha ainda. O seu bebê só vai fazer anticorpos depois do terceiro, ou depois do 6º mês de vida. E então, quando a gente começa a dar fórmula infantil para o nosso bebê antes do 6º mês, este é o principal fator, a contaminação, a falta de higiene. Então, ferver a mamadeira é super importante, ok? Fecha os parênteses e vamos pensar então. Se eu vou ter que ferver a mamadeira, eu vou ter que ferver o bico, este bico tem que ter uma qualidade, um material de qualidade melhor, né? Porque senão, primeiro, que não vai durar nada. E depois que ele vai ter rachaduras, e lá dentro da rachadura vai ficar a bactéria, vai ficar o leite, vai ficar alimento ali, e vai então crescendo bactérias. Este é um risco. O bico de silicone é o mais recomendado, porque ele dura mais, ele tem menos chances de fazer essas rachaduras. Ele é mais resistente e ao mesmo tempo ele é macio para o toque do bebê dentro da boquinha. Então o bico de silicone é hoje em dia o mais recomendado. Talvez surjam outros materiais daqui para frente, mas atualmente é isso que a gente tem. Ah, é aquele transparente. Porque ele vai aguentar mais essas fervuras todas e vai estar mais protegido o seu bebê então, certo? Rachou, né? Quando os bebês crescem, eles mordem, rachou, tem que trocar, tá? Isso não tem conversa, tem que trocar. Viu que tá lá com rachadurinhas, tem que trocar o bico. Então falamos, o primeiro ponto é a questão do furo deste bico. Tá? Que tem que ser um furo onde o bebê vai fazer esforço para mamar. O segundo ponto é a qualidade do material. Hoje o recomendado é o silicone. O terceiro ponto importante para a escolha do bico da mamadeira do seu bebê é a questão do posicionamento da língua e como que vai ser este crescimento da arcada dentária. A gente sabe que bebês que usam mamadeira e chupeta, eles têm uma chance maior de terem comprometimento disso. Então, tanto de posicionamento de língua, quanto de quando os dentes vão nascer, né? Há uma mordida talvez cruzada, então alguns problemas que podem vir em função disso. Mas quando se faz necessário o uso, né? A chupeta é um acessório, né? A gente não é necessário. Mas a mamadeira pode sim, em muitos casos, ser necessário. Isso é a ausência do leite materno, não tem como, tá? Então a gente usa, porém nós vamos optar pelo ortodôntico, é aquele chatinho, tá? Antigamente, na minha época, não existia, né, gente? Era aquela mamadeira redondinha assim, ó, tradicional, tá? Não é a melhor, o melhor atualmente, que se sabe através dos estudos, é o ortodôntico. O ortodôntico, aquela redondinha assim, ela tinha o furo aqui em cima. O ortodôntico é chatinho e tem o furo aqui. Já repararam isso? Tem a mãe até que acha que tá estranho, que tá errado e corta em cima do bebê, do bico. E tá errado, não é para cortar, tá, gente? Ele vem ali atrás, em cima assim, e a gente vai deixar assim na lateral, na verdade. E é assim que a gente vai deixar. Por quê? Porque quando meu bebê mama o seio materno, ele põe o mamilo lá dentro da boca. Lembra que abocanha o mamilo e a areola. O mamilo vai lá para dentro da boca e vai lá para cima. O leite materno, do seio materno, ele sai para o céu da boca do bebê. Por quê? Né? Porque se ele vai para baixo, a chance do bebê engasgar é maior. Quando vai para cima, bate no céu da boca e o bebê engole para baixo. Então, a mamadeira tem que ter o furo lá para cima, para ter essa mesma proteção natural aí da mama,
certo? Então esse é um detalhe importante, porque aí é mais seguro para o seu bebê, tá? Quanto mais molinho for, também maior a chance, né, o material dele se posicionar para cima. Então são 3 pontos importantes na escolha do leite, do bico para mamadeira do seu bebê, que vai ser uma segurança para o seu bebê, tá? Acontece do bebê não se adaptar, às vezes acontece, né? E aí vocês vão trocando, vai escolhendo um outro modo, mas sempre insistam principalmente nessa questão do buraquinho para que ele faça esse esforço. É importante esse esforço, gente. É fundamental para o desenvolvimento de todo o rostinho do bebê, que vai ajudar tanto na hora que ele for começar a comer, quanto na hora da fala. Então, a gente tem que insistir um pouquinho, tá? Pensa que pro esforço para mamar a mama, o leite materno, ele vai fazer bastante esforço. Ele às vezes demora para se adaptar também. Com a mamadeira a mesma coisa, a gente tem que ter um pouco de paciência, perseverança, né? E confiar no nosso bebê. Às vezes demora um pouquinho, mas ele pega, ele vai se adaptando, tá? Então são pontos importantes que vocês têm que considerar. Toda quinta-feira, 2h30, estou aqui. Ó, Instagram é sempre show de bola. Meu Face ele zicou que não entra de jeito nenhum. Mas tudo bem, depois eu posto lá também. Para quem não acompanha ao vivo, vê depois, tá lá postadinho direitinho. E também no canal do YouTube, tá? E de terça-feira, às 21 horas, é a live sobre introdução alimentar, onde eu falo sobre a comida do bebê no primeiro ano de vida. Quanto antes a gente se preparar, melhor pra gente e pro bebê, para passar por essa fase de uma maneira gostosa. Então, o meu propósito é esse, ensinar você a ensinar o seu bebê a comer bem, comer de tudo e comer com prazer e cuidar de todo o desenvolvimento do seu bebê através da alimentação. Nesta próxima terça-feira, às 21 horas, eu vou revelar o quinto e último segredo do sucesso da introdução alimentar. Foi uma série de 5 vídeos que eu fiz a respeito disso. E toda quinta-feira, às 2h30, horário sempre de Brasília, porque eu tô aqui em São Paulo, gente, eu falo sobre aleitamento. Eu tento intercalar, né? Semana passada a gente falou do leite materno, do aleitamento ao seio materno, e hoje, então, falando sobre o aleitamento artificial. Se vocês tiverem dúvida, quem tiver ao vivo aqui pode colocar a dúvida que eu respondo, ou se você tá vendo depois, pode colocar nos comentários, pode me mandar no direct, no Messenger, que eu respondo também, tá bom, gente? Compartilhem com as mães que amamentam, que vocês sabem que podem vir a usufruir aí dessas ideias. Compartilhem com as mães que usam fórmula infantil com seus bebês e com aquelas que vão começar a introdução alimentar. Assim vocês estão ajudando elas também e a gente vai se unindo nesta corrente aí de cuidar dos nossos bebês para que eles sejam bebês que vão crescer saudáveis, vão se transformar em adultos saudáveis, produtivos e felizes. Isso é um dos meus propósitos aí com toda essa divulgação, ensinando as mães a cuidarem bem da alimentação do bebê. Ok, gente? Então, se não tiver dúvidas, eu vou encerrar agora. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz para o bebê, para a família de vocês. E a gente se vê, então, na terça-feira. Um ótimo final de semana, gente!